Ai, que legal! A Globo enrabou o Bolsonaro ontem com o Jornal Nacional. Ah, legal que enrabaram. Mas pra quê? Pra puxar o saco desse cara nefasto que é o Moro, que é a mesma porcaria ou igual? Olá, eu sou o professor de arte cartunista Raposa. Um renomado ninguém. Um renomado ninguém que, porém, tem uma excelente noite de sono. Durma tranquilamente todas as noites. O mesmo não podemos falar dessas duas figuras que não somos ninguém, mas que também não devem dormir tranquilo faz tempo. Aliás, depois de ontem, eles vão ter uma excelente noite de sono por muito tempo. Aí, Raposa, mas por que você tá falando disso? É porque você não tem o que fazer? É um pouco. É porque você quer aproveitar o hype do momento? É um pouco. Mas, verdade seja dita, esse canal começou a falar de política bem antes de história da arte. Apesar de eu gostar mais de aumentar a bagagem cultural de vocês, porque é um tema muito mais leve, divertido e não ofende ninguém. Porém, é que eu fico assim, embabascado como as pessoas ficam empolgadas com qualquer um que critique o Bolsonaro, no caso o Jornal Nacional. Gente, não se esqueça que o Jornal Nacional relativizou dizendo que o PT era a mesma porcaria que o Bolsonaro. Que o PT era o partido mais nefasto do planeta, quando a gente tinha um PP, PSDB, DEM e agora o PSL, com muito mais político zoado e corrupto do que a própria corja corrupta do PT em quantidade. Mas deixa isso pra lá. Gente, a Globo pode ter enfiado um desses no Bolsonaro ontem, mas é a Globo e ela está preparando o cara que a gente vai comentar agora, que é o Moro, que não tá diferente em moral, em bandidagem, escusas em seus comportamentos quanto o presidente. Claro, se você não nasceu em Júpiter, você sabe o que aconteceu ontem e você sabe da relação pervertida entre Sérgio Moro e a Rede Globo. Vocês têm que se lembrar de um passado recente que o próprio Moro revelou que a Lava Jato só funcionaria se tivesse apoio da mídia. Quem era a mídia que ele se referia? A Rede Globo. Pra quem ele vazou áudios ilegais do Lula? Pra Rede Globo. E Moro tem uma influência até de editor do Jornal Nacional. Porque vocês lembram da Vaza Jato? Lembra quando vazou aquelas notícias que dizia como o juiz tinha combinações escusas com a promotoria, que era um processo ilegal? Você sabe dessa história toda? Bom, uma dessas conversas vazadas pelo The Intercept era Moro dizendo como o Jornal Nacional deveria se portar no dia seguinte para noticiar lá um caso, não lembro agora especificamente. E se você pegar o Jornal Nacional do dia seguinte dessa conversa, ele está estruturado exatamente como o Moro pediu na conversa. Ou seja, pegou muito mal pra Globo quando o Moro foi pro governo Bolsonaro. Porque o governo Bolsonaro elegeu a Globo como seu inimigo número 1 na imprensa, como uma coisa sórdida, como uma emissora petista. Veja só a Globo como petista. E Moro estava lá no governo Bolsonaro passando a sua imagem. Bolsonaro sugava a imagem do Moro, Moro sugava a imagem do Bolsonaro. Como é que a Globo iria blindar Moro sem criticar o Bolsonaro que odeia ela? Por isso que às vezes você percebia que quando a Globo falava do Moro e falava do Bolsonaro, aparecia dois jornais completamente diferentes. E ontem o Jornal Nacional escancarou a sua preferência. Escancarou que agora Moro é o seu candidato. Isso aí não é uma especulação. Eu vou dizer os pontos breves que vocês vão perceber como que o Jornal Nacional é manipulador, só que de maneira sutil, sem ficar explícito. Aliás, se eu fosse um tucano, eu começaria a ficar preocupado, porque a emissora número 1 que me apoiava, agora me abandonou e pra onde um juiz com atitudes escusas, mas que a elite simplesmente não liga. Eles até fingem que, ele fez atitudes erradas, mas era pra prender o bandido morre. Olha, PSDBistas, vocês achavam que o PT tava com problema, vocês não imaginam que tá entrando no rabo de vocês quando a Globo abandoná-los nos próximos debates que está por vir. Mas como é que a gente vê que a Globo tá apoiando até quase explicitamente, não tão sutilmente como eu comentei anteriormente? Bom, vamos ver como é que a Globo fez a repercussão do Moro no governo Bolsonaro. Quando eles começaram a falar do começo, como é que foi o Moro até o final. Eles fizeram uma retrospectiva da carreira do Moro como ministro da Justiça. Vamos começar a falar primeiro ponto do pacote anticrime do Moro. A primeira rusga que a Globo relata entre Bolsonaro e Moro é o pacote anticrime,
que ela faz uma narrativa como se o Congresso tivesse estragado o glorioso pacote anticrime do Moro, que ela está relatando como um cara sem defeito, e que o Bolsonaro simplesmente concordou com o Congresso que desidratou o seu pacote. Ela lá cita uns pontos polêmicos para parecer que o pacote era excelente, que o governo, que o Congresso estragou. Por que ela não citou o excludente de licitude? Aquela margem que dizia que o policial pode matar pessoas sem ser condenado. Por isso que o Moro colocou lá uma cláusula psicopata, fascistoide, inconsequente, que realmente mancha esse pacote de crime. O Globo simplesmente, vamos ocultar essa parte polêmica, vamos só pegar aqui a lei de abuso de autoridade, a prisão de segunda instância, as coisas que a gente alfineta a esquerda, o PT, o Congresso, mas não vamos pegar esses pontos ridículos. Começamos pela primeira coisa de como o Jornal Nacional defende e a Globo declara seu apoio descarado ao Moro. O outro ponto foi sobre mudar o COAF do Ministério da Economia para o Moro, ou voltar para o Ministério da Economia, que a Globo também tratou como se fosse uma coisa ruim. Aliás, na época que aconteceu isso, a Globo já tratava como se fosse ruim, como se estivesse tirando o poder moral do justiceiro brasileiro, do herói nacional, que agora ia ser mais difícil de combater a corrupção. Ora, mas não foi o Ministério da Economia que descobriu os esquemas de rachadinha de Flávio Bolsonaro? Aliás, está sempre descobrindo esquemas corruptos. Ficar falando que o COAF está fora do Ministério da Economia e para a Justiça seria melhor, não é bem verdade. E a Globo já tratou desde a época como se fosse uma coisa ruim e colocou na sua retrospectiva como se fosse algo ruim, e o Bolsonaro fez isso para prejudicar o Moro. Ou seja, mais uma vez, o Moro, o herói da moral, o cara infalível, o cara sem falhas, a narrativa da Globo tratando ele como uma vítima do governo bolsonarista, o cara de boas intenções que estava sendo ferrado pelo presidente. Segundo ponto bem descarado da Rede Globo. Terceiro ponto, vamos colocar agora tweets que eles vão falando que é do Twitter, declarações de autoridades, de políticos, de entidades, de qualquer coisa, de gente relevante no governo, para falar a repercussão sobre a saída do Moro do governo. E os tweets são de quem? Só de gente puxando o saco ou sendo extremamente neutra sobre o Moro. Não tinha um tweet de pessoas relevantes que criticavam o envolvimento de Moro com Bolsonaro como se fosse podridão igual, como se eles estivessem errados junto. Não, era só tweet dizendo que Moro era maravilhoso, que era um golpe pro governo, que o governo só tinha apoio graças ao Moro, que Moro era um cara justo, que era um cara íntegro, que ele estava saindo e realmente porque tinha problemas. Tão seletivas opiniões, não é? A gente não é neutro, a gente não põe os dois lados, a gente não põe dois pontos de vista, não. A gente tem uma linha narrativa aqui no jornal que a gente diz que é imparcial, mas por exemplo nas declarações de figuras públicas, só declarações que puxam o saco do Moro, só declarações que diz que ele era um coitado, que o governo Bolsonaro sacaneou com ele. Aí, fica bem explícito como o Jornal Nacional é manipulador desde sempre. Aliás, eu descobri que a Globo era zoada desde a minha adolescência quando assisti aquele documentário proibido no Brasil, ou dizem que Além do Cidadão Kane. E é por isso que eu falei nesse canal desde 2017, que a única coisa boa, desde 2017 não, né? Desde 2018, nas eleições, que a única coisa boa entre a treta de Bolsonaro e Globo é que ambos são forças tão nefastas que elas viram se explodir e se anularem. Bom, mas eu também disse que a Globo ia acabar vencendo porque ela é uma emissora, ela ganha dinheiro, influência, outros tipos de coisa. E é muito mais fácil ela perpetuar do que um governo. A não ser que o governo dê um golpe ditatorial e faça que nem na Venezuela lá, manda tropas na emissora fechar, etc. Então isso aí é outra discussão que eu não vou entrar aqui em aprofundamento. Mas o fato é que a Globo triunfou e agora tem o Moro como seu paladino, como seu novo fantoche, abandonando, eu imagino, os tucanos. E se você acha que é exagero dizer que a Globo apoia os tucanos, veja só como ela trata os governadores de São Paulo e como a imprensa paulista em geral trata os tucanos. Temos escândalos de mais de 1 bilhão de desvio no metrô, roubo de merenda, entre essas coisas que todo paulista um pouquinho com mais de 2 neurônios informado sabe, e nem os jornais impressos como Folha de São Paulo, Estadão, o Globo ou a própria emissora Globo sequer faz manchetes sensacionalistas, faz longas reportagens, coloca na primeira capa
quando noticia crimes desse partido. Mas agora talvez a coisa mude se o Moro for seu novo herói ou se o Luciano Huck, sei lá, resolver concorrer pelo PSDB. Só Deus sabe quem a Globo vai apoiar. Talvez ela apoie os dois, porque se for os dois na final, ela sai ganhando de qualquer jeito. Esse aqui era só um breve relato, porque eu não vejo as pessoas falar. Eu só vejo as pessoas: ai, que legal, a Globo enrabou o Bolsonaro ontem com o Jornal Nacional. Ah, legal que enrabaram. Mas pra quê? Pra puxar o saco desse cara nefasto que é o Moro, que é a mesma porcaria ou igual? Gente, não vamos ser inocentes. Vamos ter coerência e vamos parar de ficar empolgado quando uma mídia sacana que a gente conhece muito bem, manipuladora, está tirando uma marionete para pôr outra, né? Eu sou o professor de arte, cartunista Raposa, curta esse canal, de vez em quando a gente fala de política, apesar do foco do canal ser aumentar a bagagem cultural, falar de arte, mas enfim, abraço!